Nos últimos 2 anos, a China promoveu um salto expressivo em seu programa nuclear, chamando a atenção de especialistas em segurança internacional. De acordo com dados de centros de pesquisa como o Stockholm International Peace Research Institute, (SIPRI), o arsenal chinês passou de pouco mais de 400 ogivas em 2023 para aproximadamente 600 em meados de 2025. Esse crescimento acelerado coloca Pequim em posição de destaque no cenário global da dissuasão nuclear e provoca apreensão em Washington, em Londres e em diversas capitais da União Europeia. As estimativas mais recentes apontam que cerca de 30 dessas ogivas já se encontram em estado de prontidão, aptas para uso imediato em caso de crise. Embora esse número ainda seja modesto diante dos arsenais de Rússia e Estados Unidos, que somam milhares de armas atômicas, o que preocupa analistas é a velocidade da modernização chinesa. Em 2023, o arsenal de Pequim era de pouco mais de 400 ogivas. No ano seguinte, superava 500. Agora, em 2025, alcançou 600, consolidando um ritmo de expansão sem precedentes. A estratégia chinesa vai além da simples ampliação numérica. O governo de Xi Jinping tem buscado afirmar sua autonomia estratégica e deixar claro que não pretende depender de pactos externos para garantir estabilidade. A modernização das Forças Armadas abrange o desenvolvimento de porta-aviões equipados com catapultas eletromagnéticas, aviões de combate de última geração como o J-20, dotados de tecnologia furtiva, e sistemas de mísseis de longo alcance. Entre os armamentos mais avançados, destaca-se o míssil intercontinental DF-41, com alcance superior a 12 mil quilômetros e capacidade para transportar até 10 ogivas, podendo atingir múltiplos alvos em diferentes regiões do planeta. Ao mesmo tempo, Pequim mantém em operação modelos mais antigos, como os DF-5B e DF-5C, baseados em silos subterrâneos, além de sistemas móveis, como o DF-31A e o DF-31AG. Essa combinação garante não apenas capacidade de segundo ataque, princípio essencial da doutrina nuclear, mas também flexibilidade operacional em diferentes cenários de conflito. Nos Estados Unidos, o avanço chinês já provocou reações. Autoridades do Departamento de Estado e do Pentágono vêm defendendo que a China seja incluída em futuros tratados de controle de armas, tradicionalmente limitados às negociações entre Washington e Moscou. Pequim, entretanto, rejeitou a proposta, afirmando que não está envolvida em uma corrida armamentista e que sua doutrina nuclear se baseia no princípio de não iniciar um primeiro ataque. Para as autoridades chinesas, cabe às duas maiores potências, Estados Unidos e Rússia, liderarem qualquer processo de desarmamento substancial. Apesar da posição oficial de Pequim, analistas ocidentais alertam que, mantido o atual ritmo, até o início da década de 2030, a China poderá alcançar paridade em capacidade de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais, mesmo sem igualar o volume de ogivas estocadas por Washington ou Moscou. Esse cenário preocupa países da OTAN, que veem na expansão chinesa um fator de desequilíbrio nas futuras negociações de segurança global. A competição, porém, não se limita à China. A Índia, que historicamente mantém uma rivalidade estratégica com Pequim e Islamabad, elevou seu arsenal para cerca de 180 ogivas, embora ainda não possua sistemas em alerta imediato. O Paquistão, por sua vez, segue avançando em seu programa nuclear, assim como a Coreia do Norte, que já realizou múltiplos testes de mísseis balísticos nos últimos anos. Esse conjunto de movimentos aumenta a instabilidade no continente asiático e aproxima o chamado relógio do juízo final, mantido pelo Bulletin of the Atomic Scientists, de seu ponto crítico. Há indícios concretos de que Pequim pretende sustentar sua expansão nuclear por longo prazo. A construção de novos complexos de silos em regiões estratégicas como Xinjiang e Mongólia Interior evidencia que a China está consolidando uma infraestrutura permanente, voltada para o armazenamento e a prontidão de seus mísseis balísticos intercontinentais. Diferente de investimentos temporários ou projetos experimentais, esse tipo de obra demanda planejamento de décadas, com logística, manutenção e capacidade de reposição de armamento. Para analistas, trata-se de uma mensagem inequívoca. A China busca assegurar total autonomia sobre sua doutrina nuclear e não aceitará restrições impostas externamente. Esse movimento também se conecta à visão mais ampla de Xi Jinping sobre o fortalecimento das Forças Armadas até meados
meados de 2049, ano do centenário da fundação da República Popular da China. Nesse horizonte estratégico, o arsenal nuclear é um dos pilares que sustentam a ambição de Pequim de ser reconhecida não apenas como potência regional, mas como ator global de primeira grandeza. Ao investir em silos, sistemas móveis e plataformas marítimas, o país garante redundância e resiliência, ampliando sua capacidade de resposta em cenários de conflito. O equilíbrio nuclear global, portanto, encontra-se em plena transição. Embora Estados Unidos e Rússia ainda detenham os maiores estoques de ogivas, com milhares de armas disponíveis e décadas de experiência em tratados de controle como o START e o INF, este último já extinto, a ascensão chinesa já altera o mapa da dissuasão internacional. Pequim se insere agora no debate sobre segurança estratégica não como um ator secundário, mas como parte indispensável de qualquer negociação futura. Esse redesenho da balança atômica tem implicações diretas para a diplomacia internacional. Washington se vê pressionado a rever sua postura. Moscou busca preservar seu status histórico como principal rival nuclear dos Estados Unidos, e a União Europeia acompanha com apreensão o avanço chinês, temendo uma nova corrida armamentista. Além disso, Índia, Paquistão e Coreia do Norte adicionam camadas de instabilidade ao quadro, tornando a Ásia o epicentro das preocupações sobre segurança global. O poder atômico, que durante a Guerra Fria esteve concentrado basicamente nas mãos de Washington e Moscou, hoje é disputado por uma terceira força capaz de influenciar o rumo das relações internacionais. A questão central não é apenas quantas ogivas cada país possui, mas como esses arsenais são utilizados como instrumentos de pressão política, negociação diplomática e dissuasão militar. Os próximos anos serão determinantes para avaliar se a trajetória de crescimento nuclear da China terá força suficiente para alterar, de fato, as regras do jogo internacional. Caso o ritmo atual se mantenha, Pequim não apenas consolidará seu lugar entre as grandes potências atômicas ao lado de Washington e Moscou, como também poderá influenciar diretamente os rumos das negociações multilaterais sobre segurança global. Essa possível reconfiguração terá impacto em diversas frentes. Em primeiro lugar, os tratados de controle de armas, historicamente assinados apenas entre Estados Unidos e Rússia, como o START-PRIM e o novo START, poderão ser pressionados a incluir a China como participante indispensável. Uma vez inserida nesse círculo restrito, Pequim passará a ter voz ativa na definição dos limites de ogivas, dos sistemas de lançamento e dos mecanismos de verificação, algo que até então lhe era negado. Em segundo lugar, a ascensão chinesa tende a alterar a postura de outras potências regionais. A Índia, que já expande discretamente seu arsenal, pode acelerar seus investimentos para não perder espaço frente a seu maior rival asiático. Paquistão e Coreia do Norte, por sua vez, devem usar o avanço de Pequim como justificativa para manter ou até intensificar seus próprios programas, reforçando o risco de uma escalada nuclear na Ásia. No campo diplomático, a presença chinesa impede igualdade com Estados Unidos e Rússia, obrigará blocos como a União Europeia, a OTAN e até organismos como a ONU a repensarem estratégias de mediação e negociação. As discussões sobre estabilidade estratégica antes centralizadas em Washington e Moscou passarão a depender cada vez mais da disposição de Pequim em assumir responsabilidades globais compatíveis com seu novo status. Por fim, há a dimensão simbólica. O ingresso definitivo da China no seleto grupo das potências nucleares não apenas reequilibra a dissuasão internacional, mas também sinaliza o fim do modelo herdado da Guerra Fria, em que dois polos dominavam a lógica da segurança global. Esse novo capítulo, ainda em construção, poderá ditar se o mundo caminhará para uma multipolaridade estável ou para uma nova corrida armamentista, marcada por desconfiança e rivalidade crescente. A partir da região de Sumy, surgiu uma informação que rapidamente repercutiu nos meios militares da OTAN. O estoniano Olev Rust, oficial das Forças de Operações Especiais, foi morto em combate contra tropas russas. Rust tinha um histórico marcado por passagens pelo Afeganistão nos anos de 2011 e 2013, pela seleção ao comando de elite da Estônia em 2017 e pela posterior participação no terceiro
Regimento de Operações Especiais em território ucraniano. Sua morte, registrada em pleno fronte, foi interpretada por analistas como evidência de que Moscou passou a direcionar esforços para neutralizar quadros de alto valor estratégico. Esse episódio também revelou um ponto sensível para Kiev e seus aliados: a atuação direta de oficiais estrangeiros em funções centrais da defesa ucraniana. A experiência internacional de Rust simbolizava o peso crescente que combatentes externos assumiram em um exército marcado por baixas significativas e perda contínua de efetivo. O desgaste levou à transferência de tarefas críticas para militares da OTAN, que agora enfrentam de forma direta os riscos do conflito. Em Sumi, por exemplo, tropas treinadas para missões de infiltração e ações cirúrgicas foram empregadas como infantaria convencional. Essa mudança, fruto da falta de pessoal, aumentou a exposição de militares estrangeiros a embates de alta intensidade, revelando a pressão constante sobre o exército ucraniano. Na mesma noite em que a morte do oficial estoniano foi confirmada, Moscou intensificou sua campanha aérea. Grandes centros urbanos, como Kiev, Poltava, Cherkasy, Vinnytsia, Kharkiv, Zaporizhia, Jitomir, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Ivano-Frankivsk e Kirovohrad, foram atingidos por drones, gerando mísseis de cruzeiro e projéteis táticos. O setor energético esteve entre os principais alvos. Correspondentes relataram que não se tratava de ataques aleatórios, mas de ofensivas coordenadas em que múltiplos mísseis eram lançados contra um mesmo complexo industrial até sua completa destruição, com o objetivo de comprometer a capacidade produtiva do país. Ao mesmo tempo, em território russo, refinarias e instalações de gás foram alvo de ataques ucranianos, resultando em danos em cerca de 1/5 das unidades de refino e processamento. Esse quadro elevou a pressão sobre a própria infraestrutura energética russa e levou o comando militar de Moscou a adotar medidas mais rígidas. Foi determinada a derrubada imediata de qualquer aeronave hostil e mais de uma dezena de drones kamikazes foram abatidos em poucas horas. No Donbass, combates intensos voltaram a ocorrer ao norte de Pokrovsk. Após uma breve pausa, as forças russas abriram novas brechas na linha defensiva ucraniana. Caso consolidem esse avanço, Kiev terá de escolher entre reforçar Pokrovsk e correr o risco de perder Konstantinovka ou tentar manter ambos os pontos, arcando com perdas cada vez mais pesadas. O general Alexander Syrskyi, responsável pela redistribuição das reservas ucranianas, enfrenta dificuldades crescentes. O desgaste acumulado e a fadiga das tropas ameaçam levar à retirada de cidades inteiras. Nesse contexto, a morte de Olev Rust assume um valor simbólico ainda mais forte. Ela não representa apenas a perda de um oficial estrangeiro, mas sinaliza que Moscou está concentrando esforços em atingir diretamente os elementos externos que sustentam a resistência ucraniana. Para o Kremlin, neutralizar quadros da OTAN é uma forma de enviar mensagem clara à cadeia de apoio ocidental. Kiev, por outro lado, tenta reagir com a formação de novas brigadas, a criação da 147ª Brigada de Artilharia Independente em Dnipropetrovsk, equipada com sistemas fornecidos pelo Ocidente, confirma que o fluxo de armamentos e suprimentos permanece ativo, mesmo diante da destruição de fábricas e ataques constantes à rede energética. No campo diplomático, as tensões não arrefecem. O chanceler alemão Friedrich Merz descartou a possibilidade de uma reunião em Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. A União Europeia, além de prometer apoio militar ilimitado, intensificou medidas internas como o fechamento de instituições ligadas à Igreja Ortodoxa Ucraniana e a discussão de restrições a direitos da população de língua russa. Para analistas em Moscou, não existe qualquer espaço para negociações reais enquanto a União Europeia e os Estados Unidos mantiverem a ampliação constante de sanções e continuarem incentivando ataques em território russo. O entendimento dentro do Kremlin é que tais medidas reforçam a percepção de uma guerra prolongada e que, diante desse cenário, a prioridade passa a ser alcançar os objetivos militares e estratégicos estabelecidos desde o início, mesmo que isso implique um processo mais longo e economicamente custoso. Essa leitura se apoia no histórico russo de enfrentar pressões externas, lembrando que o país resistiu a bloqueios e crises severas em diferentes períodos, incluindo o colapso da União Soviética e as sanções de 2014, após a anexação da Crimeia. O balanço do dia ilustra o peso desse novo estágio do conflito. Linhas ferroviárias permanecem sob
sob fogo constante, dificultando o transporte de tropas e suprimento. Depósitos inteiros foram destruídos, minando a capacidade de reposição rápida. Cadeias logísticas se mostram cada vez mais comprometidas, e até mesmo oficiais estrangeiros, como o estoniano Olev Hrust, caíram em combate, evidenciando o envolvimento direto da OTAN na sustentação do esforço militar ucraniano. Para especialistas militares, esses elementos somados demonstram que a guerra já ultrapassou a fase de batalhas isoladas e se consolidou como um embate estrutural, em que a destruição da infraestrutura se torna tão importante quanto o controle de território. Mais do que declarações políticas ou promessas diplomáticas, são os avanços concretos no terreno que continuam ditando o ritmo da guerra e determinando seus desdobramentos. Ferrovias interrompidas por bombardeio, estações de energia em colapso e depósitos de munições em chama têm impacto direto no esforço de guerra, pesando muito mais do que resoluções aprovadas em fóruns internacionais ou discursos em cúpulas diplomáticas. Cada ataque direcionado a esses pontos vitais não apenas compromete a mobilidade das tropas, mas também afeta a moral da população civil e a capacidade do governo de Kiev de manter estabilidade interna em meio à crise. No momento, a avaliação predominante entre correspondentes de guerra e analistas militares é que as condições práticas favorecem Moscou. A Rússia mantém um fluxo constante de ofensivas, combinando artilharia pesada, ataques com drones e operações de infantaria coordenadas. Esse ritmo de combate contínuo contrasta com a situação de Kiev, que enfrenta dificuldades crescentes para reorganizar suas linhas de defesa, recompor perdas humanas e superar as limitações logísticas. A dependência quase total do apoio ocidental agrava o quadro. Sem o fornecimento regular de armamentos, munições e assistência financeira vindos de países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, a Ucrânia teria enorme dificuldade em sustentar o conflito. Essa vulnerabilidade reforça a percepção de que a guerra já não se limita ao embate direto entre Rússia e Ucrânia, mas envolve de maneira decisiva o equilíbrio de forças entre Moscou e a OTAN. Especialistas também destacam que, historicamente, conflitos prolongados tendem a favorecer o lado que mantém capacidade de reposição e infraestrutura relativamente intacta. Nesse ponto, Moscou tem conseguido adaptar sua economia às sanções e manter a produção bélica em níveis elevados, enquanto Kiev depende quase inteiramente de corredores de suprimentos externos, que podem ser interrompidos ou atrasados a qualquer momento. Em resumo, os fatos no campo de batalha continuam a prevalecer sobre a retórica diplomática. As condições atuais sugerem que Moscou tem conseguido impor o ritmo das operações, enquanto a Ucrânia luta para equilibrar baixas crescentes, manter a coesão das suas forças e preservar o apoio internacional que ainda sustenta sua resistência. A tensão no Caribe ganhou nova dimensão quando a China decidiu abandonar uma postura discreta e assumir uma defesa mais assertiva da Venezuela. O gesto ocorreu dias depois de os Estados Unidos deslocarem 3 navios de guerra para águas próximas a Caracas, em uma clara demonstração de poder militar. Em pronunciamento transmitido de Pequim, o Ministério das Relações Exteriores chinês declarou que nem a América Latina nem o Caribe devem ser tratados como zonas de influência exclusiva de qualquer potência, estabelecendo um limite simbólico e diplomático às ambições norte-americanas. A reação não demorou a surgir. Embora a França tenha anunciado apoio à estratégia de Washington, reforçando sua presença naval na região, especialistas em política internacional avaliaram que a manifestação de Pequim teve peso muito maior. Para observadores, a mensagem soou como um alerta direto ao governo de Donald Trump, indicando que a Venezuela não está isolada e que conta com a cobertura política e diplomática de um parceiro global de grande influência. No discurso, autoridades chinesas também criticaram de forma contundente o histórico norte-americano de intervenções na América Latina. O porta-voz do governo de Xi Jinping pediu que Washington abandone práticas vistas como heranças de uma política intervencionista e argumentou que, em vez de mobilizar navios sob justificativas como o combate ao narcotráfico, seria mais eficaz
eficaz investir em projetos de desenvolvimento social e econômico na região. Pequim classificou ainda as acusações norte-americanas sobre exploração de recursos como um discurso antiquado, típico da retórica da Guerra Fria. Para reforçar suas palavras, a China apresentou exemplos de cooperação já em andamento em diferentes países latino-americanos. Foram mencionados projetos de modernização de portos, expansão de cabos de fibra óptica, investimentos em energia renovável e apoio ao setor agrícola. Segundo autoridades chinesas, esses empreendimentos refletem uma relação de longo prazo baseada em respeito e benefícios mútuos, que vem sendo bem recebida por comunidades locais em capitais como Caracas, Havana e Bogotá. A lembrança da longa trajetória de intervenções externas na região deu ainda mais peso simbólico à mensagem chinesa, projetando Pequim como uma alternativa à lógica de tutela que historicamente marcou o continente. Enquanto isso, a França anunciou medidas adicionais no Caribe. O ministro do Interior francês confirmou a instalação de um laboratório balístico em Guadalupe, arquipélago ultramarino francês, além do envio de brigadas navais e sistemas de radar para monitorar rotas marítimas. A Martinica também recebeu reforços como parte de um plano europeu de vigilância regional, ampliando a presença francesa em pontos estratégicos das Antilhas. Já os Estados Unidos intensificaram a pressão contra Caracas em várias frentes. Além da mobilização militar, Washington elevou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levassem à prisão de Nicolás Maduro, acusado de vínculos com o narcotráfico. Relatórios de inteligência ainda apontaram a possibilidade de envio de até 4.000 fuzileiros navais ao Caribe, estratégia vista como parte de um pacote de medidas que combina sanções econômicas, operações midiáticas e intimidação militar. Apesar da intensificação das tensões, especialistas lembram que o cenário atual na América Latina é muito diferente do que se observava durante o século XX. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos exerciam influência quase absoluta sobre a região, sustentados pela doutrina Monroe, e por intervenções diretas ou indiretas em países como Cuba, Chile e Nicarágua. Hoje, entretanto, o continente passou a ser disputado por novos atores globais, entre eles a China e, em menor escala, a Rússia, que oferecem alternativas econômicas e políticas à tradicional hegemonia de Washington. Nesse contexto, a rejeição explícita de Pequim ao conceito de quintal norte-americano não é apenas retórica, mas uma afirmação de que a América Latina busca maior autonomia e já não aceita ser vista como periferia de decisões tomadas em capitais estrangeiras. Para a Venezuela, alvo de sucessivas rodadas de sanções desde 2017 e alvo de campanhas de isolamento diplomático, a aproximação com a China significa acesso a linhas de crédito bilionária, transferência de tecnologia em áreas de telecomunicações e energia, além de cooperação em projetos de infraestrutura. Esses elementos representam uma alternativa concreta à estratégia punitiva adotada por Washington, que privilegia bloqueios financeiros e pressão política. A frase emblemática do porta-voz chinês, "A América Latina e o Caribe não são o quintal de ninguém", foi amplamente reproduzida na imprensa internacional e passou a simbolizar uma mudança de era. Para muitos analistas, trata-se de um marco diplomático que impõe custos à política externa dos Estados Unidos, pois desafia diretamente um discurso que remonta ao início do século XIX, quando James Monroe proclamou que nenhuma potência europeia deveria intervir no hemisfério ocidental. Além disso, a posição chinesa indica com clareza que novas alianças estão em formação e têm potencial para modificar o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental. Pequim, ao oferecer investimentos em infraestrutura, energia e tecnologia, procura consolidar uma imagem de parceira confiável, capaz de contribuir para o desenvolvimento de longo prazo da região. Esse movimento contrasta diretamente com a abordagem de Washington, que ainda recorre a ferramentas tradicionais da Guerra Fria, como sanções econômicas, ameaças militares e diplomacia de imposição. Esse contraste ganha relevância em um momento em que países latino-americanos, como Brasil, México, Argentina e Colômbia, buscam maior autonomia na definição de suas políticas externas. Diferentemente do passado, quando a região era frequentemente vista como área de influência incontestável dos Estados Unidos, hoje
hoje há um protagonismo maior das próprias nações na escolha de seus parceiros comerciais e estratégicos. A adesão crescente ao Grupo BRICS, por exemplo, reforça essa busca por diversificação e sinaliza um realinhamento das prioridades regionais. A iniciativa chinesa também reflete um contexto global em transformação. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos concentram esforços em conter a expansão de Moscou no leste europeu e de Pequim no Indo-Pacífico, a América Latina emerge como um palco alternativo de disputa de influência. Nesse cenário, a capacidade de Pequim de oferecer financiamento, crédito acessível e projetos de cooperação ganha força diante de governos que enfrentam dificuldades econômicas e veem no investimento externo uma saída para impulsionar crescimento. Essa nova dinâmica indica que a disputa pela América Latina dificilmente seguirá o mesmo roteiro que marcou a segunda metade do século XX, quando o continente se tornou palco de choques ideológicos entre capitalismo e socialismo. Naquele período, países como Cuba, Chile e Nicarágua viveram intensas tensões decorrentes da rivalidade global entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje, no entanto, o cenário é menos sobre ideologias e mais sobre oportunidades econômicas e pragmatismo político. A competição atual gira em torno de quem consegue oferecer condições mais vantajosas de comércio, crédito e investimentos em setores estratégicos como infraestrutura, energia e tecnologia. A China, por exemplo, vem ampliando sua presença com financiamentos para obras de portos, ferrovias e telecomunicações, enquanto os Estados Unidos procuram reforçar laços históricos por meio de acordos comerciais e assistência militar. Esse jogo de ofertas redefine as escolhas disponíveis para governos da região, que agora podem avaliar de forma comparativa os benefícios trazidos por cada parceiro. Diante desse contexto, a América Latina deixa de ser apenas alvo passivo de intervenções externas e passa a exercer maior protagonismo na definição de sua inserção no sistema internacional. Países como Brasil e México, por seu peso econômico, e Colômbia, Chile e Argentina, por sua relevância regional, já sinalizam interesse em adotar estratégias de diversificação de alianças, evitando a dependência exclusiva de um único bloco. O ingresso de nações latino-americanas no BRICS e a aproximação com fóruns multilaterais, como o G20, reforçam esse novo posicionamento. Esse movimento seletivo e estratégico demonstra que os governos latino-americanos buscam não apenas proteção política, mas também alternativas concretas para o crescimento de suas economias. Ao escolher parceiros de maneira mais criteriosa, a região aumenta sua margem de manobra e assume papel ativo na reconfiguração das relações internacionais, contribuindo para a formação de uma ordem multipolar em que diferentes centros de poder coexistem e disputam influência. Em Moscou, a Venezuela e a Rússia oficializaram um acordo energético considerado estratégico para ambas as nações. O entendimento cobre exploração de petróleo, projetos conjuntos de gás natural e cooperação no setor petroquímico, e foi apresentado como parte de uma política de fortalecimento da soberania venezuelana em meio às sanções impostas por Washington. Para Caracas, o pacto simboliza não apenas negócios, mas também uma resposta política às pressões exercidas pelos Estados Unidos sobre sua economia nos últimos anos. Durante a cerimônia, a delegação venezuelana destacou que a meta vai além da simples venda de petróleo bruto. O objetivo é integrar cadeias produtivas que envolvem refino, industrialização e transferência tecnológica. Essa abordagem busca alterar a imagem internacional do país, frequentemente retratado como instável, para projetá-lo como parceiro regional voltado ao crescimento e à estabilidade. O discurso adotado por Caracas também enfatizou a lógica multipolar. Autoridades venezuelanas afirmaram que aprofundar a cooperação com Moscou é um meio de reduzir dependências históricas de mercados tradicionais, diversificar fontes de financiamento e acelerar a incorporação de tecnologias industriais avançadas. Projetos em refinarias, fábricas de fertilizantes e unidades petroquímicas foram apresentados como eixos centrais de uma transformação econômica destinada a reposicionar
posicionar a Venezuela como produtora de bens de maior valor agregado, em vez de mera exportadora de matérias-primas. Outro ponto abordado foi a estrutura de suporte logístico e financeiro. Negociadores ressaltaram que sem sistemas de pagamento eficazes, mecanismos de transparência e rotas comerciais alternativas, parcerias desse porte se tornam frágeis diante de bloqueios internacionais. O fortalecimento dessas bases, segundo os envolvidos, garante continuidade contratual, preservação de empregos em ambos os países e maior resiliência frente a pressões externas. Moscou, por sua vez, aproveitou o encontro para marcar posição política. Em comunicados oficiais, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou qualquer possibilidade de uso da força contra a Venezuela e recordou a resolução aprovada pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenho, CELAC, em 2014, que declarou a América Latina e o Caribe como uma zona de paz. Autoridades russas também criticaram práticas de intervenção militar e as chamadas revoluções coloridas, defendendo que tais modelos de pressão externa devem ser superados definitivamente. Essa linha de apoio foi reforçada em contatos diplomáticos de alto nível. No dia 22 de agosto, o chanceler russo, Sergei Lavrov, conversou por telefone com a vice-presidência da Venezuela e reafirmou o compromisso de Moscou com a proteção da soberania e da estabilidade institucional do país caribenho. Para o Kremlin, o princípio é claro: somente os venezuelanos têm o direito de decidir seus rumos políticos, econômicos e sociais, sem ingerências externas. A reação de Caracas foi de reconhecimento. O governo agradeceu a solidariedade internacional e destacou que esse respaldo é essencial para avançar em reformas internas. Nesse contexto, a cooperação energética cumpre dois papéis fundamentais: servir como barreira de proteção contra sanções econômicas e, ao mesmo tempo, atuar como motor de crescimento por meio de transferência tecnológica, investimentos e abertura de novos mercados. O pacto assinado em Moscou aprofunda de maneira significativa a cooperação estratégica entre Rússia e Venezuela. Para o Kremlin, a iniciativa representa mais do que uma parceria econômica. Trata-se da consolidação de um aliado-chave em sua política externa, capaz de fortalecer a presença russa em um espaço historicamente considerado área de influência dos Estados Unidos. A aproximação com Caracas, nesse sentido, amplia a capacidade de Moscou de dialogar com outros países latino-americanos, como Cuba, Nicarágua e Bolívia, todos atentos às oportunidades abertas por esse tipo de cooperação. Do ponto de vista venezuelano, o acordo é visto como um passo essencial para modernizar o parque industrial, recuperar setores debilitados por anos de sanções e garantir maior autonomia no campo energético. Projetos conjuntos de refino, petroquímica e fertilizantes prometem não apenas gerar divisa, mas também criar emprego, atrair investimentos e reposicionar o país como polo de relevância na matriz energética regional. Para Caracas, o pacto também funciona como instrumento de diversificação diplomática, reduzindo a dependência de mercados ocidentais e ampliando sua margem de manobra no cenário internacional. Em conjunto, Moscou e Caracas reafirmam a defesa de uma ordem multipolar, na qual o poder não esteja concentrado exclusivamente em Washington ou Bruxelas. Essa narrativa ganha força em um contexto global, marcado pela disputa entre grandes potências e pelo esforço de países emergentes em conquistar maior autonomia. O fortalecimento dessa parceria ecoa ainda nos fóruns internacionais, como as reuniões da OPEP+, e do BRICS, onde tanto Rússia quanto Venezuela buscam ampliar seu espaço de decisão. No campo simbólico, os discursos apresentados durante a cerimônia convergiram em um mesmo objetivo: reafirmar a Venezuela como um país que busca ser lembrado por sua capacidade de gerar esperança e prosperidade, e não como foco permanente de instabilidade. A escolha das palavras não foi casual. Em um cenário internacional no qual Caracas frequentemente é retratada como território de crise, o governo de Nicolás Maduro procura reposicionar a narrativa, apresentando-se como ator disposto a contribuir para a integração regional e para a cooperação internacional em áreas-chave, como energia e desenvolvimento sustentável. A aliança com a Rússia funciona, nesse contexto, como uma vitrine. Ao lado de Moscou, Caracas tenta traduzir o discurso em ações concretas que promovam crescimento econômico, reforcem a estabilidade política e garantam maior previsibilidade para sua população. Isso inclui desde a criação de mecanismos financeiros
parceiros alternativos às sanções até a busca de novos mercados para seus produtos energéticos e petroquímicos. Para analistas, essa estratégia tem dupla função: oferecer resultados palpáveis para a sociedade venezuelana e, ao mesmo tempo, enviar sinais de confiança a parceiros estrangeiros que possam estar hesitantes em investir no país. A leitura internacional também tem peso significativo. Para especialistas, a insistência nos termos esperança e prosperidade não se limita à retórica diplomática, mas reflete uma estratégia calculada de Caracas para reposicionar sua imagem externa. Por anos, a Venezuela esteve associada a crises econômicas prolongadas, hiperinflação, polarização política e denúncias de violações de direitos humanos, o que a transformou em alvo frequente de críticas na Organização dos Estados Americanos, OEA, e em fóruns europeus. Agora, ao adotar esse discurso em um palco como Moscou, o governo busca sinalizar que deseja ser reconhecido como ator legítimo no tabuleiro global. Esse tom também é dirigido a públicos específicos fora da América Latina. Em países africanos que mantêm laços energéticos com a Venezuela, como Angola e Nigéria, a mensagem ressoa como convite à cooperação Sul-Sul. Na Ásia, parceiros estratégicos como a China e a Índia acompanham de perto os avanços de Caracas, avaliando se o país conseguirá transformar acordos bilaterais em resultados concretos. Até mesmo no Oriente Médio, a narrativa é observada por membros da OPEP, que veem na Venezuela um aliado com potencial para reforçar a coordenação de políticas energéticas. Para analistas em Washington, Bruxelas e outras capitais ocidentais, a adoção desse discurso em solo russo é particularmente simbólica. Ela sinaliza não apenas a disposição de Caracas em se alinhar a Moscou em temas estratégicos, mas também a tentativa de se afastar da condição de país isolado e de recuperar credibilidade internacional. Assim, o gesto não se restringe à palavra, é parte de uma operação mais ampla de diplomacia energética que busca reposicionar a Venezuela no cenário global, diminuindo sua vulnerabilidade e aumentando sua margem de manobra em negociações multilaterais. A queda de um drone militar em território estoniano transformou um incidente local em preocupação de alcance continental. O equipamento, carregado com explosivos e projetado para missões de ataque, abriu uma cratera em solo europeu e levantou questionamentos imediatos sobre os riscos da guerra para países da OTAN. Analistas em Tallinn e Bruxelas classificaram o caso como reflexo direto da expansão do conflito ucraniano para além das fronteiras do leste europeu, com potenciais impactos políticos e militares de grande proporção. O episódio ocorreu em Korust, uma pequena comunidade agrícola do condado de Tartu, região historicamente distante de confrontos armados. Para seus moradores, acostumados a uma rotina rural tranquila, o impacto foi brutal. A guerra, até então percebida como algo distante, materializou-se na forma de uma arma de ataque real, equipada para destruir, que caiu em suas terras. O fato expôs duas vulnerabilidades críticas: a limitação dos sistemas de defesa europeus diante de drones de longo alcance e os riscos de uma estratégia de Kiev baseada em ofensivas massivas, sem total controle de rota. Margo Polosson, diretor do Serviço de Segurança Interna da Estônia, informou que as investigações não apontam para uma ação deliberada da Rússia. Segundo ele, os indícios sugerem que o drone foi lançado pela Ucrânia e perdeu a trajetória após ser desviado por interferência eletrônica russa, especialmente bloqueadores de GPS. Assim, uma arma destinada a atingir instalações militares em solo russo acabou se convertendo em ameaça acidental contra civis europeus. O achado reforçou a gravidade da situação. Os destroços foram localizados por um agricultor local em meio à plantação, ao lado de um buraco profundo causado pela explosão. Autoridades reconheceram que, caso a queda tivesse ocorrido em uma cidade como Tartu ou Tallinn, o saldo poderia ter sido catastrófico. Equipes policiais, unidades de resgate e especialistas em explosivos foram mobilizados imediatamente para garantir a segurança da área. O contexto internacional amplia ainda
mais o peso do episódio. No mesmo fim de semana, Kiev lançou dezenas de drones contra São Petersburgo e contra a refinaria de Ust-Luga, um dos principais polos energéticos da Rússia, situada próxima à fronteira estoniana. Um desses aparelhos, segundo o chefe de inteligência das Forças de Defesa da Estônia, Hans Kivel, acabou sendo desviado por sistemas russos e caiu em território europeu. Ele ressaltou que não havia intenção de Moscou de atingir Tallinn, mas sim de proteger suas próprias instalações estratégicas. A repercussão política foi imediata. O ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, classificou o caso como extremamente perigoso e anunciou planos para a aquisição de novos radares de baixa altitude, a fim de reforçar a vigilância do espaço aéreo. Contudo, admitiu que nenhum sistema oferece proteção absoluta contra armas de pequeno porte ou drones de baixa assinatura. Para a União Europeia, o episódio é visto como divisor de águas. Até então, o apoio a Kiev vinha sendo dado de forma quase automática, mas a queda de um drone armado em solo da OTAN levantou dúvidas sobre até onde os aliados estão dispostos a aceitar risco. O fato de um agricultor comum ter encontrado os restos de uma arma de guerra em sua fazenda tornou o perigo palpável para a opinião pública. A narrativa oficial não conseguiu apagar o essencial. Um equipamento ucraniano, armado para destruir, terminou em solo europeu, após ser neutralizado pela guerra eletrônica russa. Para especialistas em segurança, o caso de Kursk ilustra como a guerra de drones rompe fronteiras e impõe riscos diretos à população civil. Moscou, por sua vez, exibiu capacidade tecnológica sofisticada ao neutralizar os drones, sem recorrer a interceptadores ou mísseis de defesa aérea. Em vez de disparos de alto custo, utilizou bloqueio eletrônico e sistemas de guerra cibernética para desorientar o GPS dos aparelhos inimigos, forçando sua queda fora da rota prevista. Para especialistas militares, essa estratégia demonstra não apenas economia de recursos, mas também uma evolução significativa no campo da guerra eletrônica, consolidando a Rússia como um dos países mais avançados nesse setor. Kiev, ao contrário, segue apostando em ofensivas de grande escala, com enxames de drones e mísseis de médio alcance, mas sem conseguir garantir pleno controle sobre todos os equipamentos lançados. Essa prática tem ampliado riscos para os próprios aliados, como demonstrado no caso da Estônia, onde o erro de cálculo ultrapassou fronteiras e expôs cidadãos europeus a perigo real. Analistas apontam que o episódio não é apenas técnico, mas também político. A insistência ucraniana em manter ataques massivos sem sistemas de navegação totalmente seguros compromete a confiança entre Kiev e seus parceiros da OTAN. O impacto diplomático pode ser medido pelo silêncio em capitais como Berlim, Paris e Bruxelas. Nenhum governo europeu emitiu declarações imediatas, refletindo a sensibilidade do tema e o desconforto em admitir que um armamento fornecido ou apoiado pelo Ocidente pode se transformar em ameaça dentro do próprio território europeu. Esse silêncio, segundo especialistas, não representou indiferença, mas sim cautela diante de um dilema estratégico: apoiar Kiev incondicionalmente ou começar a impor limites para evitar incidentes semelhantes. Para muitos observadores, o drone que explodiu na Estônia não pode ser visto como um acidente trivial. Trata-se de um sinal de alerta sobre a fragilidade das fronteiras europeias diante da guerra moderna, marcada por ataques remotos e desinformação digital. O episódio reforçou a percepção de que o conflito já não se restringe às trincheiras do Donbass ou às cidades devastadas da Ucrânia, mas ameaça envolver de forma direta a União Europeia. Mais do que uma simples falha operacional atribuída a Kiev, o episódio em Kursk passou a ser visto por especialistas como um marco simbólico da guerra contemporânea. Para muitos analistas de segurança, trata-se de um divisor de águas. Pela primeira vez, um artefato militar ucraniano carregado de explosivos ultrapassou a fronteira invisível da guerra e caiu dentro do território de um Estado-membro da OTAN. Esse fato isolado já seria suficiente para gerar debate, mas seu peso simbólico ampliou-se porque evidencia a fragilidade das fronteiras europeias diante de tecnologias relativamente acessíveis, como drones de ataque. Ao aproximar o campo de batalha das capitais europeias, o incidente pressiona governos de países como Alemanha, França, Polônia e os estados bálticos a reverem suas políticas de defesa. O risco deixou de ser teórico e passou a ser tangível, já que cidadãos comuns puderam testemunhar de perto
aberto a destruição provocada por uma arma que não deveria ter atingido o continente. Essa nova realidade exige respostas rápidas, como o reforço dos sistemas de radar de baixa altitude, a modernização das baterias antiaéreas e a criação de protocolos de emergência para lidar com quedas de drones em áreas urbanas ou rurais. O caso também lança questionamentos políticos delicados. Até que ponto o apoio militar irrestrito à Ucrânia pode se transformar em ameaça indireta para os próprios aliados? Parlamentares europeus já discutem se o fornecimento contínuo de armamentos, sem controle mais rígido de uso e destino, não estaria expondo a União Europeia a riscos inesperados. Para alguns diplomatas, o silêncio que seguiu ao acidente foi sintomático. Reconhecer publicamente a gravidade da situação equivaleria a admitir que a estratégia de apoio atual pode ter efeitos colaterais perigosos. Além disso, o incidente reforça a necessidade de a União Europeia equilibrar solidariedade política com Kiev e responsabilidade direta perante seu cidadão. O apoio à Ucrânia, que até agora se concentrava em narrativas de resistência contra Moscou, passa a ser medido também pelo risco de repercussões dentro do território europeu. Nesse sentido, o drone que explodiu em Korust não representa apenas um erro técnico, mas um alerta de que cada passo em falso pode aproximar ainda mais a Europa de uma escalada militar de consequências imprevisíveis. Na madrugada, explosões atingiram Odessa, uma das principais cidades portuárias da Ucrânia, localizada às margens do Mar Negro. O ataque, realizado por forças russas, derrubou linhas de transmissão e incendiou áreas próximas a instalações críticas, deixando parte da população sem energia elétrica. Segundo especialistas militares, a operação não teve caráter simbólico, mas buscou afetar diretamente rotas de abastecimento e estruturas logísticas ligadas ao esforço de guerra ucraniana. Na vizinha Chornomorsk, satélites comerciais captaram imagens de colunas de fogo visíveis por quilômetro, enquanto moradores relataram uma sequência de detonações que atingiram depósitos e prédios próximos ao porto. O episódio foi interpretado não apenas como um golpe contra a infraestrutura ucraniana, mas também como um aviso direcionado para Estados Unidos, que recentemente confirmaram publicamente o envio de bilhões de dólares em armamentos a Kiev com apoio de aliados da OTAN. O ataque seguiu um padrão característico da doutrina russa de saturação de defesas. Inicialmente, drones lançados em grande número forçaram os sistemas antiaéreos ucranianos a se dispersar. Na sequência, mísseis de cruzeiro X-101, fabricados pela Rússia e lançados de bombardeiros estratégicos, atingiram estaleiros, armazéns militares e centros de manutenção. Em Ilychevsk, a destruição de uma subestação elétrica paralisou o porto local e interrompeu temporariamente o transporte marítimo de carga. Outro alvo relevante foi Pavlogrado, cidade da região de Dnipropetrovsk, onde drones destruíram parte de uma fábrica associada à produção de combustível sólido para foguetes, utilizada no abastecimento de sistemas de lançamento ucranianos. Testemunhas locais registraram as explosões, reforçando a percepção da vulnerabilidade da retaguarda industrial do país. Mais a leste, em Dnipro e cidades vizinhas, novas detonações foram confirmadas. No norte, drones sobrevoaram as regiões de Sumy e Kharkiv, ampliando a dimensão da ofensiva e demonstrando que o raio de ação russo se estendia além da costa do Mar Negro. No terreno, tropas russas reportaram avanços em localidades de Donetsk, como Andriivka, Olgovka e Druzilivka. Analistas militares destacaram que esses movimentos terrestres estão ligados à mesma lógica dos ataques aéreos: reduzir gradualmente a capacidade ucraniana de reposição de equipamentos e dificultar qualquer tentativa de reconstrução rápida de sua logística militar. Ao final da ofensiva, Odessa permaneceu sem energia em áreas críticas, seus portos paralisados e os corredores de suprimento temporariamente interrompidos. Essa paralisação teve peso imediato na logística ucraniana, já que a cidade, localizada às margens do Mar Negro, é considerada um dos principais pontos de entrada e saída de mercadorias e insumos militares.
Além de comprometer a economia regional, os danos atingiram diretamente a capacidade de Kiev de manter abastecimento constante de armamentos e combustível em meio ao conflito. Segundo especialistas em estratégia militar, o episódio exemplifica de forma clara a aplicação do conceito de negação de capacidade. Essa doutrina não visa apenas causar destruição momentânea, mas prolongar os efeitos ao atacar alvos que sustentam a continuidade da guerra. Ao atingir portos, subestações e fábricas de apoio, Moscou procura desmontar gradualmente as engrenagens que alimentam a resistência ucraniana, tornando cada reposição mais demorada e custosa. Esse tipo de abordagem já foi observado em outros conflitos, como nas campanhas aéreas da OTAN nos anos 1990 contra a Iugoslávia, quando ataques direcionados buscavam paralisar a infraestrutura básica do inimigo. No campo político, a mensagem também foi inequívoca. O Kremlin voltou a advertir que, caso armamentos ocidentais continuem a ser usados contra cidades russas, Moscou poderá ampliar significativamente sua lista de alvo, incluindo instalações militares localizadas fora da Ucrânia, em países da OTAN, que forneçam apoio direto a Kiev. A declaração reforça um tom de dissuasão e representa uma ameaça calculada à arquitetura de segurança europeia. Esse alerta não passou despercebido nas principais capitais envolvidas. Em Washington, analistas apontam que a escalada russa busca pressionar a Casa Branca a reconsiderar o volume e o tipo de armas enviadas. Em Varsóvia, que faz fronteira com a Ucrânia e se tornou um dos corredores centrais para o transporte de material bélico, o discurso foi visto como um sinal de que a Polônia poderia se tornar alvo indireto caso Moscou decida ampliar o conflito. Já em Berlim, a advertência chega em meio ao debate interno sobre os limites do apoio militar à Ucrânia, reacendendo discussões no parlamento alemão sobre os riscos de envolvimento direto em uma guerra de alta intensidade. Em termos estratégicos, essa linha vermelha, declarada por Moscou, amplia as incertezas no continente europeu e reforça o clima de instabilidade na OTAN. Analistas em relações internacionais destacam que, ao sinalizar a possibilidade de atingir instalações militares da aliança, a Rússia aumenta significativamente o custo político e diplomático para qualquer país que avalie intensificar seu envolvimento na guerra. Isso coloca aliados em uma posição desconfortável. Por um lado, há a pressão para sustentar Kiev diante do avanço russo. Por outro, cresce o temor de serem classificados como parte beligerante e, portanto, alvos legítimos em caso de escalada. Países da linha de frente, como Polônia, Romênia e os estados bálticos, sentem de forma mais direta essa ameaça, já que são territórios estratégicos para o transporte de armas e treinamentos militares. Em Varsóvia, por exemplo, autoridades reforçaram recentemente exercícios de defesa aérea justamente para se preparar para cenários de retaliação. O dilema não é apenas militar, mas também político. Em Berlim, onde o debate sobre o envio de armamentos de longo alcance divide partidos e opinião pública, a advertência russa reabre discussões sobre até que ponto a Alemanha deve se arriscar em nome da solidariedade com Kiev. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron tem buscado equilibrar o discurso de firmeza contra Moscou com a cautela de não arrastar a França para um conflito direto com uma potência nuclear. Nos Estados Unidos, a Casa Branca enfrenta pressões internas no Congresso, dividida entre republicanos que pedem a limitação da ajuda financeira e democratas que defendem o apoio contínuo. A ameaça russa de ampliar os alvos fora da Ucrânia também fortalece vozes que alertam para o risco de uma guerra em larga escala envolvendo diretamente a OTAN, cenário que poderia obrigar Washington a rever sua estratégia de engajamento no leste europeu. Especialistas alertam ainda para o perigo de erros de cálculo em um ambiente tão volátil, onde cada movimento militar pode ser interpretado como uma provocação direta. Um simples incidente no espaço aéreo do Báltico, como a interceptação de aeronaves russas e da OTAN, algo que já ocorreu em diversas ocasiões desde 2014, após a anexação da Crimeia, poderia sair do controle se mal interpretado pelas cadeias de comando. Da mesma forma, o desvio de um míssil para dentro do território de um membro da Aliança Atlântica, mesmo que acidental, teria potencial para acionar o artigo 5 do tratado, que prevê a defesa coletiva. Outra área de risco crescente
recente é o ciberespaço, um ataque coordenado contra redes elétricas, bancos de dados governamentais ou sistemas de telecomunicação de larga escala poderia paralisar cidades inteiras e ser encarado como um ato de guerra híbrida. A Rússia e países ocidentais já se acusaram mutuamente de conduzir operações cibernéticas ofensivas, e a ausência de regras claras nesse domínio amplia ainda mais o risco de retaliações cruzadas. Nesse cenário, choques inicialmente regionais poderiam evoluir rapidamente para confrontos de proporção global. O impacto não se limitaria ao campo militar. Cadeias de suprimento internacionais seriam afetadas, os preços da energia poderiam disparar e a confiança nos organismos multilaterais, como a ONU e a OSCE, ficaria comprometida. Além disso, países fora da Europa, como China, Índia e Turquia, seriam pressionados a rever suas posições, alterando o equilíbrio de poder em escala mundial. Colocar em xeque não apenas a segurança da Europa, mas também a estabilidade do sistema internacional, significa abrir espaço para um período de incerteza comparável ao da Guerra Fria. A diferença é que, desta vez, o campo de batalha não se restringe a tanques e mísseis, mas envolve dimensões mais amplas: tecnologia, energia, informação e até o espaço cibernético. A combinação desses fatores cria um ambiente onde qualquer erro de cálculo pode se tornar irreversível, elevando o risco de uma escalada descontrolada. A capital ucraniana voltou a sofrer intensos bombardeios durante a madrugada. Kiev, com cerca de 3 milhões de habitantes, amanheceu sob blackouts prolongados e dificuldades no transporte público, após uma ofensiva considerada por analistas como uma das mais elaboradas desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. A operação incluiu o lançamento de centenas de drones e dezenas de mísseis de cruzeiro em ondas sucessivas, sobrecarregando a defesa aérea e deixando bairros inteiros sem energia. Especialistas em segurança europeia destacaram que o ataque foi planejado para além de simples destruição. Os alvos escolhidos, centros de comando militar, áreas industriais e rotas de suprimento, mostram que a Rússia buscava paralisar setores-chave da retaguarda ucraniana. A imprensa de Kiev reconheceu que os danos tiveram um peso político, sinalizando o endurecimento da posição do Kremlin diante da ausência de avanços em negociações diplomáticas. Chamou atenção o uso do bombardeiro estratégico Tu-160, conhecido no Ocidente pelo apelido Blackjack. Essa aeronave, capaz de transportar mísseis de longo alcance, raramente é empregada em cenários de combate real. Sua presença, combinada com drones de Irã e mísseis de cruzeiro calibre, foi interpretada como uma mensagem de Moscou de que o conflito não se limita ao campo militar, mas também visa influenciar percepções políticas em Washington, Bruxelas e outras capitais da OTAN. Um dos episódios mais graves ocorreu em Kirovogrado, no centro do país. A estação ferroviária de Znamenka, fundamental para o transporte de cargas e tropas, foi alvo repetido de ataques. Segundo autoridades locais, 2 instalações industriais foram destruídas, locomotivas ficaram inutilizadas e 4 transformadores de energia foram incendiados, prejudicando a rede elétrica da região. Analistas militares interpretaram a repetição contra o mesmo alvo como parte da tática russa de saturar as defesas e prolongar a inutilização da infraestrutura. Fontes ucranianas levantaram a hipótese de que a ofensiva tenha sido uma retaliação às recentes explosões no oleoduto Druzhba, principal via de transporte de petróleo da Rússia para a Europa Central. Além da destruição material, o impacto psicológico foi imediato. Sirenes soaram durante toda a noite, faltou água em vários bairros e o clima de insegurança cresceu entre os moradores da capital. Para analistas políticos, essa pressão também busca fragilizar a confiança da população nas medidas de defesa implementadas por Kiev. No campo terrestre, as tropas russas avançaram sobre a localidade de Fedorov, na região de Donetsk, a cerca de 16 quilômetros de Bakhmut, cidade que se tornou símbolo da resistência ucraniana em 2023. Embora pequeno, com poucas centenas de habitantes antes da guerra, o vilarejo tem
valor estratégico por sua posição geográfica, abrindo corredores para novas movimentações militares e obrigando Kiev a deslocar tropas de outros pontos já vulneráveis. Ao mesmo tempo, cresce a pressão sobre o governo ucraniano no que diz respeito ao fator humano. A decisão de convocar jovens de 18 a 22 anos gerou divisões dentro do próprio Estado-Maior e críticas internas sobre a sustentabilidade dessa medida. Relatórios de observadores internacionais sugerem que as perdas ucranianas, entre mortos e desaparecidos, podem ultrapassar 1.700.000 soldados desde o início da guerra, um número que, se confirmado, corresponderia a quase 80% da força inicial disponível e colocaria em risco a capacidade de reposição a longo prazo. Do ponto de vista estratégico, a lógica adotada por Moscou tem se mostrado consistente. Em vez de avançar apenas pela ocupação territorial, busca desgastar sistematicamente a capacidade de combate da Ucrânia. O uso simultâneo de drones em grande número, mísseis de precisão e bombardeiros pesados demonstra a intenção de cortar linhas de suprimento, destruir depósitos e enfraquecer gradualmente a defesa de Kiev, até forçar uma negociação em condições desfavoráveis. Situações semelhantes já ocorreram em regiões como Kursk, no oeste da Rússia, onde a resistência prolongada ucraniana resultou em perdas contínuas e expressivas. A repetição desse modelo sugere que o Kremlin aposta em um ciclo de pressão constante, tanto militar quanto psicológico, para reduzir as opções de resposta de Kiev. Os números relatados são expressivos: mais de 500 drones, cerca de 2 dezenas de mísseis, 16 ataques concentrados em Znamenka e pelo menos 4 transformadores, destruídos em diferentes pontos. Para autoridades ucranianas, cada noite de bombardeios representa um desafio duplo: lidar com os danos imediatos e, ao mesmo tempo, manter a capacidade de coordenar defesa e logística sob condições cada vez mais precárias. No balanço geral, a ofensiva evidenciou que a infraestrutura, tanto civil quanto militar, segue sendo o elo mais frágil da Ucrânia. Subestações elétricas, ferrovias e centros logísticos demonstraram vulnerabilidade diante da intensidade dos ataques, revelando que a capacidade de manter uma retaguarda operacional segura é limitada. Para Moscou, explorar essa fragilidade significa atacar diretamente o coração do esforço de guerra ucraniano, minando a resistência não apenas pela força, mas pelo colapso da estrutura que sustenta o país em meio ao conflito. A utilização de vetores estratégicos, como o bombardeiro Tu-160, reforça essa leitura. O emprego de uma aeronave rara em operações de combate tem peso simbólico. Além de projetar alcance global, funciona como uma mensagem política calculada para Kiev e para os aliados da OTAN. Ao lado de drones Geran e mísseis Calibre, a presença do Tu-160 sinaliza que o Kremlin está disposto a escalar não apenas em termos táticos, mas também diplomáticos, impondo ao Ocidente o custo de se envolver cada vez mais diretamente no conflito. Especialistas em segurança internacional observam que essa postura tem consequências para além da Ucrânia. A repetição de ataques massivos e a escolha de alvos críticos criam pressão contínua sobre a Europa, que precisa equilibrar apoio militar a Kiev com a necessidade de evitar uma escalada que envolva diretamente o território da OTAN. Berlim, Varsóvia e Paris, por exemplo, enfrentam debates internos sobre os riscos de fornecer armamentos mais sofisticados, enquanto Washington precisa lidar com críticas no Congresso sobre os custos crescentes da ajuda militar. O recado de Moscou é direto: o desfecho da guerra não depende apenas da conquista de território, mas da habilidade em desgastar a Ucrânia nos campos econômico, social e psicológico. Cada blackout que deixa milhões sem luz, cada porto do Mar Negro paralisado e cada linha férrea interrompida não representam apenas perdas momentâneas. Esses golpes sucessivos fragilizam a confiança da população em sua liderança e dificultam a continuidade de operações militares que dependem de transporte ferroviário para abastecimento de armas, combustível e suprimentos básicos. Esse tipo de estratégia tem efeito acumulativo. Quanto mais tempo a Ucrânia permanece sob pressão, mais difícil se torna recuperar a infraestrutura atingida e reorganizar a logística. Portos fora de operação comprometem a exportação de grão, um setor vital para a economia ucraniana e para o abastecimento alimentar de países da África e da Ásia. A interrupção das rotas ferroviárias limita o envio de equipamentos militares vindos da Polônia e da Romênia, 2 corredores fundamentais para a entrada de ajuda da OTAN.
Nesse cenário, o espaço de manobra de Kiev se estreita a cada mês. A redução do contingente humano, as dificuldades energéticas e a dependência crescente de armamentos ocidentais tornam a resistência mais custosa e vulnerável a cada nova ofensiva. A capital ucraniana precisa equilibrar a pressão do fronte com o desafio de manter a sociedade funcionando sob condições de guerra total, algo que analistas consideram insustentável no longo prazo sem maior envolvimento externo. Ao mesmo tempo, Moscou demonstra que utiliza o campo de batalha como instrumento de diplomacia coercitiva. O objetivo não é apenas enfraquecer militarmente a Ucrânia, mas também influenciar decisões em Washington, Berlim, Varsóvia e Bruxelas, ampliando a sensação de risco entre os aliados. Cada ataque bem-sucedido à infraestrutura ucraniana aumenta a pressão política sobre os governos ocidentais, que precisam justificar à sua população os custos de um apoio prolongado. Dessa forma, a guerra deixa de ser apenas uma disputa territorial no leste europeu e passa a configurar um tabuleiro geopolítico de alcance muito mais amplo. Ao transformar energia, logística e moral coletiva em armas estratégicas, Moscou sinaliza que pretende conduzir o conflito como uma batalha de resistência e paciência, onde cada movimento militar carrega também um peso político e econômico que ultrapassa as fronteiras ucranianas. Na madrugada mais recente, Kiev voltou a ser alvo de uma ofensiva de grande intensidade. Diversas explosões atingiram a capital, forçando moradores de bairros centrais e periféricos a buscar refúgio em estações de metrô e abrigos subterrâneos. Drones de fabricação russa, identificados por militares ucranianos como do tipo Geran, sobrevoaram a cidade em múltiplas ondas. As detonações também se estenderam a municípios vizinhos, como Basilkiv, Fastiv e Belotserkov, o que indica uma operação coordenada para expandir a pressão sobre a região metropolitana. Especialistas em segurança ressaltam que os alvos escolhidos refletem objetivos estratégicos. Em Odessa, no litoral do Mar Negro, a destruição de um terminal destinado ao recebimento de cargas militares comprometeu diretamente o fluxo de munições e equipamento. Mais ao norte, em cidades industriais como Dnipropetrovsk, Poltava e Kharkiv, os ataques atingiram depósitos de combustível, redes ferroviárias e centrais elétricas. O impacto foi imediato: rotas de transporte paralisadas e dificuldade para reabastecer unidades em combate, cenário que fragiliza a capacidade de resposta de Kiev. No leste do país, a situação também se agravou. No Donbass, a cidade de Pokrovsk tornou-se palco de combates decisivos. Tropas russas avançaram até a estação ferroviária local, considerada fundamental para a movimentação de reforços e evacuações. Analistas militares observam que a perda desse ponto pode comprometer toda a linha defensiva ucraniana, especialmente em direção a Konstantinov, que é vista como último bastião, antes de um recuo mais amplo. Relatórios recentes do Ministério da Defesa da Rússia indicam que, apenas durante o verão, mais de 80 localidades mudaram de controle, consolidando ganhos territoriais para Moscou. Em Sumy, ao norte, 2 unidades ucranianas tentaram retomar posições, mas foram repelidas com perdas significativas. Já em áreas rurais de Andriivka e Yunakovsk, brigadas aerotransportadas da Ucrânia seguem resistindo em zonas de floresta, tentando atrasar a progressão russa, mesmo em condições adversas. Movimentações adicionais foram registradas em Barakino, onde há indícios de atuação conjunta com a 71ª Brigada Ucraniana. A intenção, segundo analistas, seria concentrar forças para criar uma nova frente ofensiva. Em paralelo, o governo de Volodymyr Zelensky divulgou imagens de mísseis experimentais, apresentados como parte de um programa capaz de atingir alvos em solo russo. No entanto, especialistas ocidentais avaliam que essas exibições têm forte componente propagandístico, já que a efetividade do armamento permanece incerta. Moscou, por sua vez, mantém o foco em alvos industriais. Instalações de produção militar em Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kremenchuk seguem sob constante ameaça de ataques de precisão. Observadores recordam que, em agosto de 2024, Kiev apresentou um míssil denominado Vitória, mas até hoje não há confirmação sobre seu emprego no campo de batalha, o que levanta dúvidas sobre sua real capacidade. Ainda assim, autoridades russas reconhecem que os sistemas de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos e por países da OTAN podem causar danos expressivos. Washington anunciou recentemente que, apenas no último mês, destinou mais de $1 bilhão
bilhão de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo milhares de mísseis de lançamento aéreo, ao mesmo tempo em que representantes norte-americanos falam em manter canais diplomáticos abertos com Moscou, reforçam o envio de armamento, evidenciando a contradição entre o discurso de diálogo e o fortalecimento bélico. Para analistas internacionais, o conflito atravessa uma fase em que a destruição da infraestrutura se tornou tão decisiva quanto a ocupação de territórios. As linhas ferroviárias, antes vitais para a economia e para a mobilidade da população, foram convertidas em corredores militares, disputados a cada quilômetro, e hoje funcionam como verdadeiras trincheiras móveis. Depósitos de combustível têm sido sistematicamente destruídos, provocando escassez de recursos energéticos e dificultando tanto a mobilidade civil quanto a manutenção de operações militares. Cadeias de suprimento, já fragilizadas pelas dificuldades logísticas e pelas sanções econômicas, foram severamente comprometidas, criando um efeito dominó que afeta desde a reposição de munições até a distribuição de alimentos em regiões de combate. Moscou segue avançando em áreas do leste da Ucrânia, como Donetsk e Lugansk, consolidando posições estratégicas e reforçando seu controle sobre localidades-chave. Esse processo tem sido acompanhado pelo emprego massivo de artilharia e drones de reconhecimento, que permitem ataques mais precisos contra alvos militares e civis considerados de importância estratégica. Do outro lado, os aliados ocidentais de Kiev, liderados pelos Estados Unidos, União Europeia e membros da OTAN, intensificam o envio de recursos financeiros e militares, em um esforço para manter a resistência ucraniana ativa. Esse apoio inclui desde sistemas de defesa aérea até pacotes bilionários de ajuda econômica, com o objetivo de garantir que o governo de Volodymyr Zelensky mantenha capacidade mínima de resposta. Apesar dessas movimentações, até o momento não há qualquer sinal concreto de cessar-fogo. As negociações diplomáticas permanecem estagnadas e, em muitos casos, as tentativas de diálogo permanecem restritas a trocas de acusações entre Moscou e Washington, o que reforça o clima de impasse. Enquanto a Rússia denuncia a crescente presença da OTAN em suas fronteiras e o fornecimento contínuo de armamentos a Kiev, os Estados Unidos e seus aliados insistem que as sanções econômicas e a pressão militar são medidas necessárias para conter a expansão russa. Esse embate discursivo tem contribuído para paralisar canais diplomáticos e ampliar a percepção de que a guerra está destinada a se prolongar por tempo indeterminado. A intensificação das operações militares e a manutenção das sanções econômicas contra Moscou compõem um cenário de desgaste duplo. De um lado, a Rússia enfrenta dificuldades financeiras e restrições tecnológicas impostas pelo Ocidente. De outro, a Ucrânia depende cada vez mais da ajuda externa para sustentar sua defesa. Especialistas alertam que essa equação aumenta o risco de um colapso prolongado, com efeitos que ultrapassam o campo de batalha. Entre os impactos mais visíveis estão a desestabilização das cadeias energéticas globais, o aumento no preço dos alimentos em mercados emergentes e a pressão sobre governos que já enfrentam crises internas, como os da Europa Central e da América Latina. Analistas também destacam que a guerra atual não se restringe às fronteiras ucranianas. O conflito se projeta sobre o equilíbrio internacional, influenciando negociações comerciais, acordos de segurança e até mesmo eleições em países que participam ativamente do apoio a Kiev. A inflação global, a escassez de insumos agrícolas como trigo e milho, dos quais a Ucrânia sempre foi uma das principais exportadoras, e a volatilidade nos preços do petróleo são reflexos diretos da instabilidade causada pelo prolongamento da guerra. O quadro geral, portanto, evidencia que a disputa ultrapassou a dimensão territorial e militar, atingindo a própria arquitetura da ordem internacional. O prolongamento das hostilidades ameaça reconfigurar a aliança, reforça a polarização entre blocos geopolíticos e aumenta o risco de crises paralelas em outras regiões do mundo. Sem sinais concretos de um cessar-fogo ou de uma mesa de negociações eficaz, a perspectiva de uma solução diplomática permanece distante, enquanto a escalada do conflito continua a gerar consequências para além do leste europeu.
Em 2025, o enfraquecimento do exército ucraniano tornou-se cada vez mais evidente. Relatórios de institutos de segurança e análises divulgadas em capitais ocidentais apontam que as forças de Kiev atravessam um desgaste estrutural que compromete sua capacidade de sustentar operações prolongadas. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, mais de 250 mil militares ucranianos abandonaram suas unidades. Apenas nos primeiros meses de 2025, a média de deserções diárias já ultrapassa 500 soldados, refletindo não só fadiga, mas também uma crise de confiança que mina a coesão interna das forças armadas. A diferença em relação ao exército russo é marcante. Moscou mantém um sistema de rotação que permite a substituição periódica de combatentes, preservando o nível de preparo e a moral. Segundo declarações de autoridades militares russas, todos os meses entre 50 mil e 60 mil recrutas ingressam nas fileiras, o que garante que cada soldado atue de 3 a 6 meses na linha de frente antes de ser enviado à retaguarda. Já Kiev, com dificuldade de reposição, mantém seus homens por tempo indeterminado nas trincheiras, submetendo-os a jornadas prolongadas de combate, que resultam em exaustão física, traumas psicológicos e queda significativa na eficácia operacional. A falta de efetivos levou o governo ucraniano a adotar medidas emergenciais. Técnicos de manutenção, mecânicos de aeronaves e até funcionários administrativos passaram a ser deslocados para posições de combate. Ao mesmo tempo, o parlamento aprovou a ampliação da idade máxima de mobilização para 60 anos, decisão que provocou protestos de famílias e críticas de organizações civis, que denunciam o envio de recrutas sem treinamento adequado para enfrentar batalhas de alta intensidade. O contraste com Moscou é reforçado por estatísticas internacionais. Desde 2022, as forças russas registraram pouco mais de 20 mil episódios de insubordinação ou indisciplina. No mesmo período, a Ucrânia contabilizou mais de 250 mil casos de deserção ou ausência não autorizada. Ainda que os números variem conforme a fonte, a diferença revela a disparidade de recursos humanos entre os dois exércitos e expõe a dificuldade de Kiev em manter sua capacidade de defesa. Esse quadro alimenta a percepção de um colapso progressivo. A guerra já provocou a saída de milhões de ucranianos, que buscaram refúgio em países da União Europeia e reduziram ainda mais a base de recrutamento interno. Com uma frente de combate que ultrapassa 100 quilômetros, cada trincheira abandonada representa não apenas uma posição vulnerável, mas também um golpe adicional na moral das tropas. Do ponto de vista estratégico, o Kremlin consolidou uma abordagem de longo prazo baseada no desgaste contínuo do inimigo. Moscou utiliza sua vantagem demográfica, econômica e industrial para sustentar uma guerra em que a pressão constante se torna tão relevante quanto grandes ofensivas militares. O presidente Vladimir Putin, em discursos recentes no Kremlin e em fóruns internacionais, voltou a destacar que paciência, logística e capacidade de reposição de soldados são fatores determinantes para alcançar objetivos estratégicos. A narrativa russa ressalta que vitórias não precisam ocorrer em batalhas decisivas, mas no acúmulo gradual de superioridade ao longo do tempo. Essa lógica se apoia também no fato de que a Rússia mantém infraestrutura energética e industrial em funcionamento, apesar das sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia. Ao assegurar recursos para financiar o esforço de guerra e manter um fluxo constante de recrutas, Moscou aposta que a exaustão econômica e psicológica de Kiev acabará pesando mais do que o poder de fogo imediato. Dessa forma, o tempo passa a ser um aliado direto do Kremlin, que calcula que sua resiliência interna será maior do que a da Ucrânia e de seus apoiadores ocidentais. Para Kiev, o cenário é cada vez mais incerto. A dependência de ajuda militar e financeira de Washington, Bruxelas e outras capitais da OTAN não se traduz, no curto prazo, em soluções que possam compensar a falta de rotatividade de tropas e a diminuição da base de recrutamento. Além disso, protestos de famílias contra mobilizações forçadas e denúncias sobre o envio de soldados sem treinamento adequado revelam a crescente pressão social dentro do país. Essa combinação de fatores enfraquece a capacidade do governo de Volodymyr Zelensky de manter coesão política e militar diante de uma guerra prolongada. Analistas em centros de decisão como Washington, Bruxelas e Berlim já descrevem
descrevem o ano de 2025 como um momento crítico, capaz de redefinir o rumo do conflito no leste europeu. Para esses especialistas, a Ucrânia se aproxima de um ponto de não retorno, em que a escassez de recursos humanos, a fadiga acumulada das tropas e a limitação de meios materiais tornam cada vez mais difícil sustentar operações defensivas consistentes. Essa deterioração progressiva ameaça não apenas a manutenção das linhas de frente, mas a própria estrutura de comando e a coesão social do país. Se Kiev perder a capacidade de resistir de forma organizada, as consequências não se limitarão ao campo militar. Um colapso das defesas ucranianas representaria um choque estratégico para toda a arquitetura de segurança europeia construída desde o fim da Guerra Fria. Isso colocaria em xeque o papel da OTAN, que desde 2022 tem direcionado bilhões de dólares em apoio logístico, armas avançadas e treinamento de pessoal. Uma derrota significativa da Ucrânia seria interpretada como falha coletiva da aliança em conter a pressão russa, enfraquecendo sua credibilidade perante aliados e rivais. Além disso, tal desfecho poderia abrir espaço para fissuras internas no bloco ocidental. Países do leste europeu, como Polônia e estados bálticos, que veem a guerra como ameaça direta à sua segurança nacional, poderiam cobrar ações mais duras dos parceiros ocidentais. Já estados como França, Alemanha e Itália tenderiam a intensificar a defesa de negociações diplomáticas, temendo prolongar os custos políticos e econômicos do conflito. Esse choque de percepções tem potencial para gerar divisões no seio da União Europeia e afetar a unidade da OTAN em um momento de grande fragilidade internacional. Em escala global, a eventual perda de capacidade da Ucrânia em resistir teria repercussões muito além de seu território imediato, funcionando como um verdadeiro termômetro da correlação de forças entre grandes potências. Na Ásia, por exemplo, países como China e Índia acompanham atentamente o desenrolar dos acontecimentos, tratando o conflito como um laboratório estratégico. Para Pequim, a forma como Estados Unidos e União Europeia respondem ao desgaste ucraniano serve como indicador de até que ponto o Ocidente está disposto a sustentar guerras de longa duração. Já Nova Delhi, que mantém relações comerciais tanto com Washington quanto com Moscou, observa o cenário como oportunidade para calibrar sua política externa e medir a consistência das instituições ocidentais diante de crises prolongadas. Na América Latina, a percepção é igualmente relevante. Nações que, historicamente, buscaram alternativas à hegemonia norte-americana, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, interpretariam um eventual colapso militar ucraniano como evidência de declínio da influência dos Estados Unidos no tabuleiro internacional. Esse entendimento poderia estimular novas formas de cooperação sul-sul, fortalecendo vínculos com Moscou e Pequim e acelerando o reposicionamento geopolítico da região. No continente africano, onde a presença russa já se expandiu por meio de acordos de segurança, fornecimento de armas e exploração de recursos naturais, a situação ganharia ainda mais significado. Governos como os de Mali, Burkina Faso e República Centro-Africana poderiam interpretar a incapacidade ocidental de sustentar Kiev como sinal de que novas alianças multipolares oferecem maior estabilidade e proteção do que os antigos arranjos herdados da era colonial. Dessa forma, o que se decide nas trincheiras ucranianas em 2025 vai muito além de um embate regional. Trata-se de um evento com potencial para redesenhar equilíbrios globais, influenciar negociações futuras em organismos como a ONU e o G20 e até mesmo reconfigurar a lógica das alianças militares. Mais do que uma disputa territorial, a guerra se tornou um ponto de inflexão que pode determinar se o século XXI será marcado por uma ordem internacional ainda centrada no Ocidente ou pela consolidação definitiva de uma multipolaridade em ascensão. Durante uma coletiva em Pequim, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os Estados Unidos de utilizarem o conflito na Ucrânia como um pretexto para impor tarifas comerciais contra países emergentes, entre eles o Brasil. Segundo o líder russo, essas medidas não se apoiam em fundamentos econômicos sólidos, mas sim em interesses políticos, refletindo disputas internas da cena brasileira, em especial a polarização entre o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o
ex-presidente Jair Bolsonaro. Putin ressaltou que não há qualquer desequilíbrio estrutural ou déficit significativo na balança entre as economias de Brasil e Estados Unidos que pudesse justificar sanções dessa magnitude. Para ele, trata-se de uma iniciativa que ultrapassa a esfera do comércio e avança para o campo da instrumentalização política, na qual questões domésticas brasileiras são usadas como argumento para sustentar decisões estratégicas de Washington. As declarações foram feitas pouco depois do anúncio do presidente norte-americano Donald Trump, que revelou a aplicação de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O republicano justificou a medida afirmando ter preocupações com a liberdade de expressão no Brasil e com os processos judiciais que envolvem Jair Bolsonaro. Para Trump, tais investigações representariam uma forma de perseguição política, que ele descreveu como uma caça às bruxas. O discurso de Putin buscou não apenas contestar a narrativa americana, mas também posicionar a Rússia como defensora de países emergentes, diante de pressões unilaterais do Ocidente. Pequim serviu de palco simbólico para esse recado, já que a China se apresenta como parceira de Moscou em fóruns internacionais e tem fortalecido sua aproximação com economias do sul global. Dessa forma, a coletiva reforçou a tentativa do Kremlin de criar uma frente política e diplomática mais ampla contra o uso de sanções como ferramenta de coerção. Além disso, Washington recorreu a justificativas semelhantes para impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes, utilizando a Lei Magnitsky, mecanismo jurídico que permite para os Estados Unidos punir autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos ou práticas antidemocráticas. No caso brasileiro, a acusação apontava supostos atos de censura e processos politizados conduzidos pelo magistrado. A medida foi interpretada por diversos analistas como uma interferência direta na política interna do Brasil, ampliando ainda mais a tensão entre Brasília e Washington. Enquanto isso, Putin buscava reforçar sua imagem no cenário internacional, participando de um desfile militar em Pequim, ladeado por Xi Jinping, líder da segunda maior economia do mundo, Kim Jong-un, dirigente da Coreia do Norte, e Ebrahim Raisi, presidente do Irã. A presença conjunta dessas lideranças não foi vista apenas como um ato protocolar, mas sim como um gesto de alinhamento estratégico entre países que compartilham uma agenda de resistência à influência ocidental. O evento teve grande repercussão global, sinalizando uma possível consolidação de um bloco político-militar alternativo ao eixo, liderado pelos Estados Unidos e pela OTAN. O Brasil também marcou presença nesse encontro, embora de forma menos ostensiva, representado pelo assessor especial da presidência, Celso Amorim, e pela ex-presidente Dilma Rousseff, atual chefe do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. O país buscou manter sua posição de equilíbrio diplomático, reforçando os laços com parceiros estratégicos, sem se afastar completamente do Ocidente. Essa participação foi interpretada como um esforço do governo brasileiro para se afirmar como mediador e interlocutor relevante, em meio a uma ordem internacional em transformação. No campo econômico, analistas internacionais chamaram a atenção para a possibilidade de Washington ampliar ainda mais suas medidas restritivas contra o Brasil, especialmente no setor energético. Uma das preocupações seria o aumento expressivo da importação de diesel russo pelo mercado brasileiro, que cresceu mais de 300 vezes desde o início da guerra no leste europeu. Esse movimento, embora tenha ajudado a reduzir custos internos e a aliviar pressões inflacionárias no Brasil, passou a ser visto pelos Estados Unidos como uma forma indireta de financiar Moscou em meio ao conflito. Caso restrições adicionais sejam impostas, especialistas alertam para impactos diretos sobre a matriz de abastecimento brasileira e possíveis elevações no preço dos combustíveis, o que poderia gerar repercussões políticas e sociais dentro do país.